Quando a gente vai começar a ler, a gente vê alguns gêneros literários muito comum para os judeus. Então você vai às narrativas, você já começa a Gênesis com uma narrativa linda, você vai ver a poesia, o tempo todo tem salmos, você vai ver vários cânticos, mesmo na narrativa ela tem estrutura várias vezes poética, como Gênesis 1. Você vai ver lei, que principalmente ali na Torá ele vai falar alguns mandamentos, orientações, leis. E você vê até o gênero sabedoria, que é um pouco diferente. Por que no Novo Testamento se escolheu isso? Cartas, epístolas. Eu tô vindo do macro para a gente começar a entrar nesse assunto, porque a gente não tem nem histórico disso, de como interpretar isso. Então, uma coisa que vale a pena lembrar é que os escritores do Novo Testamento, quando eles estavam escrevendo, sejam as biografias de Jesus, as cartas, né, ou até o Apocalipse de João, na escrita daquele texto, ele não estava pensando, estou aqui escrevendo uma dos 27 livros do Novo Testamento. Eles não estavam fazendo isso. Paulo, quando ele estava escrevendo cartas, o que ele estava fazendo? Ele estava escrevendo cartas. Quando Mateus, Marcos, Lucas e João estavam escrevendo biografias de Jesus, eles estavam fazendo o quê? Escrevendo biografias. Por que eu estou pegando esses dois gêneros? Porque esses dois gêneros, tanto biografia quanto escrever carta, epístolas, eram gêneros comuns no mundo greco-romano, que é o mundo em que Jesus, Paulo, os primeiros discípulos e a igreja existiu e frequentou, era o mundo greco-romano. Então, era uma prática de se escrever biografias de grandes heróis. Isso acontecia, né, com grandes nomes, e representar esses grandes heróis com cores e uma pintura toda fantástica, né, elevando aquele personagem a um alto status. Isso era comum no mundo antigo. E mais comum ainda era a prática epistolar. O Império Romano, né, acho que todo mundo lembra na escola, forneceu uma infraestrutura espetacular do mundo antigo, ligando boa parte da Europa, invadindo o que a gente chama de Ásia, norte da África, né, conectando com vias, com sistemas, com instituições, inclusive com uma instituição muito eficiente de entrega de cartas. Então, enviar cartas se tornou um meio de comunicação muito importante àquela época. Era um meio importante. Era uma transição de um mundo antigo, em que a oralidade prevalecia muito sobre as formas escritas de comunicação, e era um momento em que as formas escritas estavam ganhando status, importância na organização do mundo antigo, nas formas de diálogo e de discurso. Então, quando Paulo estava escrevendo carta, ele não estava inventando um negócio, ele estava simplesmente fazendo uma prática que era comum para o mundo antigo. Uma outra coisa, Marcelo, é que também no Antigo Testamento você tem centralizado num país, num território, a maioria do destinatário dos conteúdos. Quando a gente chega no Novo Testamento, depois do Pentecoste, a igreja, o povo de Deus, ele está espalhado por tudo quanto é lugar. Então, não cabe agora fazer essa força centrípeta, né, onde vai todo mundo para Jerusalém para receber uma mensagem, mas essa força de missionários, os diáconos, né, os apóstolos, eles estão indo, e aí várias vezes o que acontece com Paulo, até mesmo outros apóstolos, eles estão escrevendo de lugares diferentes. Então, por exemplo, você tem a carta de Hebreu, que existe uma discussão se ele está escrevendo de Jerusalém para a capital, para Roma, ou se é de Roma, que eu acredito a versão, para Jerusalém. Mas você vai... Agora, o povo de Deus está espalhado. Então, a carta, graças a Deus ali, que ele preparou o momento certo para isso, a carta era muito importante para o povo de Deus ouvir o que está acontecendo, porque é muito novo tudo. A gente está falando aí da carta mais velha depois do acontecimento da crucificação e a ressurreição ser postada ali 60 anos depois. Porque assim, hoje a gente vive internet, é uma coisa tão rápida. Da instantaneidade, a gente vive o momento do instantâneo, né? Comunicação sempre, eu quero falar com alguém, é um zap, é uma ligação, é um vídeo chamado, é na hora. Né? A gente esquece que essas distâncias temporais eram muito maiores no mundo antigo, de fato. Muito maiores, são de Agora, anos. Marcos, você, no que você falou, acabou de dizer, muito importante, você já deu uma dica muito importante do que Paulo faz com as suas cartas, né? Fala assim, a igreja estava espalhada, não estava mais concentrada num lugar geográfico. Uma das dicas para a gente ler bem Paulo é que as cartas
é o meio de Paulo estar presente naquelas igrejas sem estar fisicamente presente lá. Paulo, puxa, como que eu posso discipular? Como eu posso estar presente lá no meio dos meus irmãos? Mas eu não posso estar lá, né? Não tem avião, e o cavalo vai demorar. Ou tinha uma série de circunstâncias. Então, as cartas eram um meio de Paulo se fazer presente em várias das comunidades cristãs, muitas das quais, inclusive, ele tinha plantado. Ele era um plantador de igrejas e ele era um modo dele se fazer presente naquelas localidades.